Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo que visa ensinar técnicas estatísticas e psicométricas a partir de softwares, no caso o SPSS. Esses vídeos todos são oferecimentos do IBNEC, do IBNeuro e da Nova. Algumas pessoas vieram perguntar sobre funções básicas do SPSS. Eu vou explicar nesse vídeo as funções básicas do SPSS, seguindo um roteiro que está aqui em Word, e eu vou ler item a item, e seguindo esse instrumento, ou seja, vou ter como pano de fundo esse instrumento em psicologia. Esse instrumento é o WISE, que é SE. Ele foi aplicado pela equipe de psicologia da PUC-Rio em 2011 e 2012 nos pais de crianças, e ele visa avaliar como o desenvolvimento infantil dessas crianças está ocorrendo. No caso, a medida em psicologia não é uma medida fundamental, é uma medida derivada, e esse tipo de avaliação, onde nós avaliamos um sujeito para saber de outro, a gente chama de medida indireta também. Bom, os pais viam esses itens todos. Por exemplo, o bebê é capaz de se acalmar sozinho? O bebê tem interesse pelo que está à sua volta? O bebê demora mais de 30 minutos para ser alimentado? Itens positivos e itens negativos. E a pessoa se posicionava frente ao comportamento da criança. Por exemplo, se o bebê é capaz de se acalmar sozinho, na maioria das vezes, ele marcava aqui um X. Às vezes marcava aqui, raramente ou nunca marcava aqui. E nós temos 21 itens que são relacionados ao desenvolvimento infantil. Eles não ficam dessa forma para o pesquisador. Isso é simplesmente a consequência de todo um arcabouço teórico. Isso é um instrumento que as pessoas respondem. O pesquisador vê isso aqui, ó. Esse é o banco de dados gerados pelo esse instrumento. Como vocês sabem, acabei de falar, são 21 itens numa escala Likert. Essa escala Likert nós padronizamos da seguinte forma: se, na maioria das vezes, para os itens positivos, a pessoa ganhava zero. Então, o bebê é capaz de se acalmar sozinho, por exemplo, chupando a mão, uma chupeta? Na maioria das vezes, zero. Às vezes, ganhava 5. E se não, se esse bebê, se essa criança não é capaz de se acalmar sozinho, se é raramente ou nunca, ganhava 10. Ou seja, score 0 é bom, 10 é ruim. Essa é a síntese do pensamento. Bom, esse banco de dados é derivado desse nosso instrumento. E a primeira coisa que nós temos que fazer, sempre que a gente tiver um banco de dados, é seguir esse roteirinho aqui. Esse roteirinho aqui é o awesome. Awesome é um mnemônico em inglês que nos ajuda a entender parte da estatística descritiva. No caso, awesome, se a gente fosse colocar como se lê, né, vamos colocar dessa forma, que é obtain, describe, explore, modeling e interpret. Em português eu batizei isso de cotrada. Que isso? Você tem que coletar os dados, organizar os dados, fazer o tratamento dos dados, a descrição dos dados e a análise dos dados. Pronto, dessa forma eu acho que dá para todo mundo entender que eu estou tratando de estatística descritiva e vou fazer isso a partir do SPSS. Bom, quero entender meu banco de dados, né? Aqui eu separei algumas formas para entendimento do banco de dados. Primeiro, dados, propriedades. Vou abrir aqui meu SPSS, está aqui meu banco de dados, dados, propriedades. Bom, aqui eu tenho todas as variáveis do meu banco de dados. Vou jogar aqui para o lado direito. Eu não quero limitar o número de valores exibidos. Eu quero ver todas as minhas variáveis até o fim. Talvez fique um pouquinho mais lento, mas eu vou continuar. Não mostrou output. Você vai falar, pô, professor, por quê? Porque esse é um passo intermediário. Você quer definir as propriedades da variável, lembra? Mais ou menos, né? Na verdade, a gente quer entender o nosso banco de dados e isso é um recurso visual para isso. Olha, aqui eu já sei que eu tenho, por exemplo, 2 anos. O ano de 2011, com 336 pessoas avaliadas. O ano de 2012, com 705. Eu sei que eu tenho 1.041 pessoas avaliadas com 12 meses. Eu sei que eu não tenho nenhum caso missing case. Eu sei que não tem nenhum valor ausente. Eu sei que eu tenho 2 sexos, masculino e feminino. O masculino atribuiu o valor de 1, o valor numérico, mas é uma dummy, e feminino 2. Bom, fazendo isso eu tenho uma visualização do meu banco de dados. Isso me ajuda bastante, tá? Uma outra forma, eu cancelei, como aqui segue, a validação dos dados. Isso é muito mais importante quando a gente cria um banco de dados, trabalha com uma equipe de vários pesquisadores distanciados e depois a gente quer saber se os dados que eles digitaram estão coerentes. Então, nesse momento eu vou mostrar porque a título de explicação para entendimento do nosso banco de dados. Eu vou em dados e vou validar esses dados. Vou em dados, aqui eu vou validação, vou validar os dados
Vou selecionar as variáveis que eu quero. Dessa vez eu quero somente as variáveis que são os itens do meu teste. Aqui eu tenho alguns comandos básicos, eu vou deixar como estão, ó, verificações básicas, vou pedir para sinalizar variáveis que falharem, sinalizar casos vazios. Não tenho nenhuma regra de variável única, lembra que eu tenho 21 itens, eu marquei os 21 itens, não cruzei nenhum dos itens, por exemplo, item 1 com item 9, quero nem saída nem salvar, vou deixar como está, vou clicar em OK, ele vai validar esses meus dados. Um pouquinho mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre essa validação dos dados em outro contexto. Aqui ele chegou que tem um caso constante que é o Q3. Vamos lá no Q3 para a gente dar uma olhadinha aqui, que é o Q3. Q3 é um dos itens do nosso teste. O Q3, se eu clicar aqui, ele vai cair lá no Q3. O Q3 está aqui. Caso constante é porque ele, durante a validação, ele percebeu que tinha muito zero um atrás do outro. Mas é importante, aqui tem um 5, mas tem muito zero um atrás do outro. É importante que a gente saiba o nosso instrumento. Vou reabrir aqui o nosso instrumento. Não tem problema o zero. O zero significa que na maioria das vezes a pessoa marcou nesses itens na maioria das vezes. Não tem problema. Ou seja, essa validação dos dados, você corre um risco se você não entender do instrumento que você está trabalhando, tá bom? Mas é uma forma de você entender o banco de dados. Voltando aqui, eu posso transformar e ir para o visual. Vou fazer isso e vou explicar o que significa transformar. Lembra que dados e transformar é onde a gente trabalha com o nosso banco de dados. E vou pedir uma discretização visual. Em algumas versões do SPSS vai apresentar o nome armazenamento visual. Mesma coisa. Eu clico aqui, vou selecionar as variáveis que eu quero para fazer um armazenamento visual. Quero meus itens todos, jogo aqui para o lado. Não vou estipular nenhum número de casos, todos. Novamente, não vai dar nenhum output. Para que serve isso, Luiz? Você vai me perguntar. Isso serve o seguinte, em estatística descritiva a gente pode apresentar uma tabela com dados agrupados em classes. Basicamente para isso, para a gente fazer rótulos e pontos de corte. Mas também serve para a gente saber o mínimo e o máximo de valores ausentes. Não tem nenhum valor ausente. Tenho 1.041 pessoas avaliadas. E eu sei que o meu mínimo é 0, meu máximo é 10, então posso ir passo a passo para saber, porque em algum momento pode ser que eu sou um cara extremamente desatento, por exemplo, que em vez de eu ter digitado 10, eu sou desatento mesmo. Eu digitei 1 milhão. Bom, aqui eu vou facilmente identificar. Claro que se eu tiver 388 itens, pô, vai ser muito chato. Mas se meu instrumento for pequenininho, esse aqui é um passo importante e honestamente isso é um passo fundamental, porque trabalhar com um banco de dados errado é, é como se você pegasse um papel, picotasse e jogasse do alto de um edifício. Você nunca mais consegue consertar, é quase que nesse mesmo nível. Vou cancelar. Eu deixei outra parte aqui que é analisar relatório resumo. Na verdade, quando eu vou trabalhar com banco de dados, a primeira coisa que eu faço é isso aqui. Eu vou analisar relatórios, eu peço um resumo, marco todas, já tinha até feito, marco todas as variáveis que eu quero, nunca limito o casos, sempre mostro todas as variáveis, deixo da forma como está, não tem grande problema. Aqui eu posso botar um mínimo e máximo, continuar, vai ficar um pouquinho lento porque ele vai analisar todo esse meu conjunto de dados. Vou clicar em OK, ficou um pouquinho lento. Bom, aqui eu vou ter todo o meu banco de dados em uma única tabela e depois em várias tabelas. Só que eu vou conseguir saber, por exemplo, aqui são as minhas variáveis, quantas pessoas passaram por elas. Bom, eu tenho dois casos omissos aqui na identificação do questionário. Ó. Bom, isso não é o mais importante. O mais importante é que nesse momento não tem nenhum caso omisso em relação a respostas. Nesse momento realmente não tem nenhum caso omisso. E aqui fica longo, mas é bom porque a gente consegue visualizar já de cara o menor e o maior valor e os outliers. Entendendo isso, a gente pode fazer a última parte, que é analisar descritivo frequências. Vai chegar um resultado muito parecido. Estou aqui com o meu SPSS aberto, analisar estatística descritiva frequências. Vou redefinir o SPSS de memória, eu estou trabalhando nisso já tem algum tempinho. Vou jogar todos os meus itens para cá. Não quero nenhum gráfico, mas eu quero, sei lá, uma medida de posição, que é a média, e uma medida de dispersão, que é o desvio padrão. Ok. Aqui, como eu vi a frequência, ele vai me gerar várias pequenas tabelas para cada um
dos itens que eu pedir. Caso serve novamente para ver se teve valor ausente. Ó. Repara, essa linha aqui é a linha dos valores ausentes. Eu não tive nenhum valor ausente. Ele abriu aqui fora. Ó, não tive nenhum valor ausente. Isso é difícil, mas isso é muito bom, tá? Bom, vou fechar. Aqui nesse momento você já pegou essa parte de entendimento do seu banco de dados. Tem que entender o banco de dados. Qualquer banco de dados que vocês tenham, tem que entender. Agora vamos começar uma apresentação desses resultados da minha pesquisa. Primeiro eu vou apresentar de forma tabular. Posso apresentar como frequência, eu posso apresentar como uma tabela grande ou uma tabela um pouquinho menor. A tabela grande a gente já fez, ó, frequência, eu venho aqui no meu banco de dados, analisar, estatística descritiva, frequência, eu já joguei todas as minhas variáveis para lá, se eu tivesse que redefinir eu faria novamente isso, eu jogo todas as minhas variáveis, escolho as estatísticas que eu quero, no caso eu vou pegar a média, pode ser, e ok. Aqui na frequência você vai reparar como nós fizemos, ele vai fazer essa primeira tabela com tudo junto, e depois uma pequena tabela para cada um dos itens. No caso, eu sei que aqui eu posso ver o valor mínimo, o valor máximo. Eu já sei, porque eu conheço meu instrumento, que com mais zero melhor. Ou seja, com mais zero significa que a criança está com desenvolvimento adequado. E realmente o zero é a frequência modal de todas as minhas tabelas. Se eu quiser uma tabela menor, mais sintetizada de estudo, em vez de utilizar essa tabela grande de frequência, eu vou utilizar uma tabela menor de descritivos. Está aqui, ó. Eu vou analisar. Eu posso tanto puxar por aqui, como puxar por aqui, vai dar no mesmo. Analisar, estatística descritiva, descritivo, vou redefinir, já tinha feito algumas coisas. Jogo todos os meus itens que eu queira para cá. Posso novamente pedir as estatísticas que eu achar mais conveniente. Continuo. A diferença é que nas frequências nós temos várias tabelas pequenas sobre o nosso banco de dados. E aqui eu tenho uma única tabela grande com esse meu banco de dados, onde eu vou ter todos os itens que eu marquei. No caso, eu marquei 21 itens. Vou saber se eu tive missing case ou não, o valor mínimo, o valor máximo. Poxa, passou, né? Ninguém teve a mesma desatenção que eu tenho e marcou, sei lá, em vez de 10 no item, 100 ou 1 milhão. Entendi meu banco de dados. Agora eu quero apresentar de maneira gráfica esse meu banco de dados. Isso aqui parece bobeira, mas isso aqui é muito importante para a popularização, vou até marcar, para a popularização da estatística. Na boa, ninguém tem paciência ou ninguém tem muita vontade de ficar vendo dados brutos, dados embaralhados numa planilha ou num banco de dados. A gente quer entender uma pesquisa e as tabelas nos ajudam bastante a fazer com que nosso leitor entenda os nossos resultados. Melhor ainda do que tabela é o gráfico. Lembra de sempre que trabalhar com gráfico entender nível de medida. Porque tem gráficos que são relacionados a um tipo de nível de medida e tem gráficos que não se aplicam a esse mesmo tipo de medida. Vou dar um exemplo. Voltei para o meu SPSS, gráficos, meninos. Estão aqui, ó, gráficos. Tá? Nós temos duas formas, que é a construção do gráfico de zero ou aproveitar o que o SPSS já nos dá. Eu vou construir do zero, construtor de gráfico. Ele vai perguntar, Luiz, você foi um pesquisador prudente? Você acertou o nível de medida? Eu acho que sim. Tem um nível de, eu já até tinha feito, tem um nível de medida que ele se coaduna com um gráfico, que é um gráfico que sempre chegará a 100%, é qualitativo, que é o polar, ou pizza, ou gráfico de setor. Eu normalmente chamo de setor. Aqui eu tenho vários gráficos, ó, que vocês podem perceber. O SPSS não é o melhor programa para fazer gráfico, tá? Não acredite nisso. Agora eu vou jogar para cá, joguei para cá. Ele automaticamente vai achar que eu sempre quero a contagem. Lembra que o máximo percentual que ele vai chegar é 100%. Eu tenho que botar aqui sempre uma variável qualitativa. Por exemplo, qual o bairro da cidade do Rio de Janeiro que você mora? 1 Copacabana, 2 Flamengo, 3 Leblon, 4 Gávea. Qual é a sua profissão? 1 psicólogo, 2 engenheiro, 3 administrador. Qual é o seu sexo? 1 masculino, 2 feminino. Aqui, fiz isso, não vou mexer em mais nada, eu quero que seja uma aula rápida. Ok, ele vai me gerar esse gráfico setorial dado sexo, masculino e feminino. Está confuso, não adianta ter um gráfico que não facilita a vida do meu leitor. E quem define qualidade é o leitor. Não acreditem no contrário nesse momento. Bom, cliquei
com duplo clique nesse meu gráfico, ele está aqui. A azul é o masculino, verde é o feminino. Eu quero saber quantos por cento de homens e quantos por cento de mulher eu tenho. Isso vai facilitar um pouco a minha apresentação num pôster, num congresso, por exemplo. Aqui eu tenho várias opções e uma delas está aqui, ó, que é para mostrar os rótulos. Cliquei, apareceu essa janelinha simpática. Já meio que intuitivamente ele sabe que eu quero a porcentagem, mas eu também quero a contagem de pessoas. E como é um gráfico, eu posso me dar o luxo de personalizar o rótulo. Eu quero o rótulo fora desse meu gráfico. Feito isso, ele vai modificar o meu gráfico. Vou clicar em fechar. Agora eu sei que eu tenho o que eu já tinha visto no meu entendimento do banco de dados. 543 meninos, 498 meninas. Modificou um pouquinho, eu vou fechar aqui. Está grande, eu vou diminuir. E a realidade é que para fazer gráficos de uma maneira até mais bonitinha, o Excel é melhor, tá? Mas nesse momento você consegue pegar aquele banco de dados que tinha um montão de números e transformar isso num gráfico até bastante interessante para o seu leitor. E um trabalho científico ele é feito para ser lido. Apresentei com esse gráfico aqui e apresentei de forma tabular. Agora a gente está no tratamento, né? No quadrado, o tratamento desses meus dados. O primeiro tratamento, meninos, a gente já fez, olha. Nesse meu instrumento, no original é assim, ó. O bebê é capaz, vamos lá, o bebê demora mais de 30 minutos para ser alimentado. Aqui eu tinha itens 1, 2 e 3 nessa escala Likert. O bebê tem interesse pelo que está à sua volta? 1, 2 e 3 na escala Likert. Pela teoria desse instrumento, esse é um instrumento americano, tudo que é item positivo, a gente deixou como 0, 5 e 10. Por exemplo, o bebê é capaz de se acalmar sozinho? Na maioria das vezes, 0. Às vezes, 5. Raramente ou nunca, 10. O bebê demora mais de 30 minutos para ser alimentado? Essa é uma pergunta invertida. Vocês estão percebendo que aí sim a gente modificaria a nossa classificação dos itens? Bom, é isso que a gente já fez a priori no nosso banco de dados. Eu vou aqui abrir o nosso banco de dados, o SPSS está aqui. E aqui nós já fizemos isso, ó. O primeiro tratamento já foi feito. Aqui tem os itens todos, né? São 21 itens. E a gente transformou o 1, 2 e 3 em 0, 5 e 10. E nesse processo a gente inverteu aquelas questões que deviam ser invertidas porque são questões negativas, são assertivas ao contrário do que a gente estava verificando. Bom, esse é o primeiro tratamento que já foi feito. Agora, tem um segundo tratamento que eu vou fazer agora, olha só. Eu vou explicar um pouquinho de modelo de regressão. A gente partiu da seguinte pressuposto. Desenvolvimento infantil é explicado por um montão de x. X, variável independente, desenvolvimento infantil, variável dependente, x, regressor ou variável explicativa, y, variável dependente ou explicada. Toda medida tem um erro. Estou falando rápido porque minha ideia não é falar de teoria. Mas toda medida tem um erro, que é representado pelo U. Em alguns momentos vamos ver, sei lá, o φ aqui. E desenvolvimento infantil nos é dado como somatório de vários itens. Esse x1 é o item 1 do nosso questionário, o x2 é o item 2, o x3 é o item 3 e por aí vai. Claro que aqui a gente nunca inclui o erro no nosso modelo, nesse momento de psicometria. Mas toda medida saibam que tem um erro. A gente pode pensar em vários modelos para várias coisas. Só a título de explicação, olha só. Vou dar um espaço aqui para que vocês possam ver. Eu tenho, sei lá, o preço de um apartamento, tá? Esse preço de um apartamento, ele é calculado como? Quais são as variáveis que explicam o preço desse meu apartamento? Aí você vai falar, bom, Luiz, eu tenho certeza que a área explica um pouco do preço do apartamento, mas não só a área. A localização desse meu apartamento vai explicar o preço desse meu apartamento. Esse apartamento tem varanda, por exemplo, eu falo, pô, tem varanda. Então, as varandas, vai ser uma variável sim ou não, né? Vai explicar o preço do meu apartamento. O preço do meu apartamento é a variável que eu quero explicar, é o y. E aqui eu vou ter x1, que é a área, x2, que é a localização, x3, que é a presença ou ausência de varanda. Toda medida eu tenho um erro.
toda. A gente está falando um pouquinho de regressão, mas todo modelo de regressão a gente tem um erro. E quase que em 100% aqui a gente tem um negócio chamado beta zero, que é uma constante, tá bom? Y é igual a beta zero mais beta n xn mais 1. Não precisa saber o que é isso não. Mas você só precisa saber que nesse nosso momento o desenvolvimento infantil é o y, que é explicado como uma função de x. Tá bom? Eu sei que no meu instrumento o somatório dos itens vai falar algo sobre o desenvolvimento infantil dessa criança. Então vou fazer isso com você. Vou dar o zoom out para sair disso aqui. Vou abrir meu SPSS. Aqui nós temos duas grandes abas, né, ou funções que trabalham com o banco de dados, que é o dados, que não é o que a gente quer agora, e transformar, que é o que a gente quer agora. Vou calcular uma variável, vou chamar essa minha variável, não vou chamar de y, vou chamar de resultado. Eu sei que o desenvolvimento infantil é associado ao somatório de todos os itens do meu teste. 21 itens, está aqui. No grupo de função, eu vou lá no S, lá embaixo tem o somatório, jogo, dou um duplo clique, e agora sim é um trabalho mais braçal, né? Esse é o somatório do item 1, mais o item 2, vamos lá Luiz, mais o item 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu estou fazendo isso pelo seguinte: se eu não tivesse puxado a função somatório e eu tivesse tido algum missing case durante no meu banco de dados, isso ia dar erro em algumas versões do SPSS. Se eu tivesse colocado simplesmente assim, ó, vou botar de proposta, Q1 mais Q2 por aí vai, e em alguma linha do Q2 tivesse um missing case, a pessoa esqueceu de marcar, isso não ia me resultar essa variável de existir no resultado. Por isso que eu puxei o somatório. E também eu posso ter um somatório, só quero calcular o somatório de meninos, por exemplo. Aqui é a condição especial. Se sexo é igual a 1, que é meninos. Eu posso fazer isso. Eu posso inclusive ter e ano é igual a 2012. Eu posso criar uma nova variável com essas especificações. Eu não vou fazer isso pelo seguinte, você vai reparar que no nosso banco de dados eu já calculei o somatório dos meus regressores, né? x1, x2, por aí vai. Eu já tenho isso feito, mas se você quisesse refazer, esse é o caminho. E lembra, eu puxei uma função já pré-definida, que é o somatório, que está em todos ou estatística, tá bom? Cancelei. Isso é uma manipulação do meu banco de dados. Eu estou tratando esses meus dados. Eu posso construir, né? Isso daqui é muito bacana. O boxplot para pegar outliers. Outliers são aqueles valores muito discrepantes. Eu tenho, vou te dar como exemplo, você entra no mercado, tem várias, sei lá, caixas de sabão em pó. Você tem uma que custa R$12,50, outra que custa R$3, uma que custa R$1,90. Você fala, bom, tem um preço médio, tem um desvio padrão, tem outra que custa R$9. Isso é um outlier, tá? No dia a dia a gente tem esses outliers adoidados por aí, e é importante que a gente entenda que o nosso banco de dados, isso é uma coisa engraçada porque a gente pega algumas fraudes científicas nisso daí. Nunca é perfeito, sempre tem erro, as nossas retas de ajustes nunca ficam tão boas, sempre tem alguma coisa que foge do padrão. A vida é assim, né? Para a gente pegar esses outliers, uma das técnicas que eu acho mais interessante é o boxplot. Gráfico de caixas, se não me engano. Eu posso criar esse boxplot aqui, ó. Falei em gráficos, eu estou aqui, ó. Construtor de gráfico. E aqui eu vou ter realmente um gráfico de caixas, né, um diagrama de caixas. Normalmente eu faço dessa forma. Gráficos, caixas de diálogos legendadas. Eu vou botar um pouquinho para o lado para visualizar, para quem está vendo. E aqui eu já tenho um diagrama em caixa, ó. É um diagrama simples, eu não vou agrupar por nada. Eu já tinha feito algumas coisas, eu vou redefinir para fazer do zero. Eu quero que a minha variável analisada seja esse desenvolvimento infantil, que eu chamei de somatório, SUM, e que minha categoria de análise seja sexo.
somatório, o desenvolvimento dado sexo, tá bom? Vou deixar as opções exatamente como estão, não vou mexer nisso, e você vai ter que entender um pouquinho de estatística básica no resultado. Cliquei em OK, chegou aqui o meu box plot, vou dar um duplo clique. Aqui ele abriu uma janela onde eu posso manipular um pouco esse gráfico. Vou até ampliar um pouco essa janela aqui. O que eu preciso saber para o box plot? Menor valor, maior valor, mediana, Q1, Q3. Aqui são os desvios padrões, e aqui é o desvio padrão muito lá no alto, muito à direita. Eu já sei que os meninos têm uma distribuição, já sei que não é normal, e tem uma distribuição muito mais caudalosa do que as meninas. Olha quantos casos que são medidas atípicas, né? Quantos pontos fora da curva nós temos para meninos. Muito mais do que para meninas. Né? Você, pô, professor, cadê esses caras aí? Vou clicar num deles, ó, cliquei nessa bolinha. E uma vez clicado nesses casos, eu posso simplesmente pedir para o SPSS me levar onde é que eles estão. Por isso que eu acho bom o Boxplot, porque isso eu já consigo ir direto no meu banco de dados e ver, por exemplo, que nessa minha linha aqui, por que será que é um outlier, né? Pô, 20, 40, 5, 10, 75 foi o resultado que essa criança teve. Vou voltar aqui para minha, né? Vou clicar, vou pedir para ele me levar aos dados. 75 de novo, ou seja, é um valor que tem no mínimo 2 desvios padrões à direita do meu resultado médio, 95, 90, 90. Bom, eu confio em quem aplicou meu instrumento, eu confio na minha equipe, eu confio no meu instrumento, eu confio no estatístico que colocou esse banco, que criou esse banco de dados, eu confio na pessoa que colocou essa série de números aqui, eu já validei meu instrumento, então eu vou confiar que esses outliers são outliers reais, não são erros do meu instrumento, tampouco são erros da minha codificação de variável. Situação B. Preciso trabalhar em equipe, tenho 5 equipes distanciadas, a gente vai aplicar os mesmos testes, eu crio um banco de dados, eu crio uma máscara para essa galera, um default, e eles vão digitar. Bom, às vezes eu não confio muito neles. Como é que eu posso saber se esses outliers são ou não são realmente outliers? Lembra que eu mostrei para vocês que aqui em dados e aqui em transformar, nós temos todas as sequências de itens que a gente trabalha no nosso banco de dados? Bom, aqui, ó, lembra da validação? E validação tem o validar dados? Na verdade, isso em alguns programas como Excel, o pessoal até chama de crivo, ou às vezes de máscara. É aqui que eu criaria todo um algoritmo, ou sintaxe, para pegar possíveis erros. Por exemplo, tem um cara desatento que em vez de marcar 5, marcou 500. Ou alguém desatento que em vez de marcar no nome da pessoa, botou os itens todos de nome nos itens de teste, ou seja, confundiu texto e número. Então é aqui que a gente pega esses erros também. Mas a gente só consegue ver que esses erros existem de várias, a gente consegue ver, perdão, que esses erros existem de várias formas, mas uma que eu acho bastante interessante é o box plot. Eu comentei para vocês que essa é uma distribuição que dá para ver que não é normal, né? Se eu vier aqui e pedir um histograma desse meu resultado, né? Vou pedir um histograma, tá aqui o histograma. Eu vou pedir para ele avaliar esse meu resultado, variável. E vou pedir que pelas linhas ele coloque os meninos e as meninas. Eu quero uma curva normal, que seja traçada em cima do meu gráfico. Olha aí, ó. Está aqui o meu gráfico, né? Dá para saber que o sino, a curva de Gauss, não é nada normal em relação a esse meu resultado. Nós temos aqui, ó, se vocês repararem, uma assimetria positiva ou uma assimetria direita. É mais caudaloso para cá, ó. E lembra que meninos têm mais outliers que meninas? Olha só. Menina acaba aqui. Vou até dar um zoom, porque às vezes fica difícil ler pelo YouTube. Meninas acabam aqui, ó, mais ou menos no 100 até 120. Meninos extrapolam, vão muito mais. O que significa até o momento a gente não sabe, mas a gente percebe que é uma distribuição que não é normal e é mais caudalosa para os meninos. Vou fechar isso aqui é só um preview. Vou voltar ao nosso roteirinho. Construção de modelos.
Modelos descritivos são todas essas tabelas. E tem também uma forma de fazer tabela, que eu venho aqui analisar. Aqui já tem uma função de tabelas, que são as tabelas personalizadas. Essas tabelas personalizadas, ou Custom Tables, se você está com ele em inglês, nos permite toda uma série de manipulações descritivas. Por exemplo, eu quero saber como o resultado, vou pegar o resultado como variável independente, variável independente normalmente vai na linha, se deu, analisando o sexo como dependente. Aqui o meu resultado é uma variável numérica, aqui eu tenho estatísticas de resumo. Aqui uma variável dummy, uma variável qualitativa, não tem sentido ter estatística de resumo. Não existe média para homens e mulheres, sabe? 1 e 2, não existe isso. Agora, para cá eu posso saber sim a estatística de resumo e pedir. Bom, eu estou trabalhando com resultado, né? Eu quero saber os 5% à direita da minha distribuição. Aqui nos 5% à direita da minha distribuição é o percentil 95, que eu não coloquei. Vou colocar de novo. É o percentil 95. Vou dar o P para você que está aqui. Percentil 95. Tá? Quantos por cento foram os piores nesse meu teste? Né? Vou aplicar a seleção. Vou dar OK. Bom, o percentil 95 significa que o menino teve o score de 65. A menina também teve o score de 65 nesse meu teste, que soma todos os itens, né? Se eu voltar, e lembra que aqui nessa janelinha aqui, nesse ícone, eu posso chamar as últimas funções que eu trabalhei. Eu posso preservar o que eu acabei de fazer, mas botar um display em linhas. Talvez facilite um pouquinho mais a visualização. Você vai reparar que os resultados são os mesmos, só que a apresentação é um pouquinho diferente. Isso é estilo de cada um, tá bom? O que é importante falar é o seguinte, uma vez aqui, ou em qualquer canto do SPSS, se eu quiser trabalhar com a sintaxe, eu venho aqui em colar. Quando eu clico em colar, ele vai abrir uma sintaxe e vai me permitir que eu copie e mande esse meu algoritmo para algum outro pesquisador para que ele faça exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu vou pegar até aqui como exemplo. Eu vou copiar, vou fechar, não vou salvar nada. Eu venho aqui em arquivo, vou pedir um novo. Cadê se uma pessoa perguntou sobre isso? Sintaxe, vou colar o que eu quero, selecionei, ó, já está selecionado por default, vou mandar rodar. Fez a mesma tabela, tá? Então eu posso fazer o SPSS no point and click, que é o que eu estou fazendo, ou via sintaxe. Por exemplo, o R básico é só em sintaxe, o RStudio já é point and click. Bom, eu transformei essa minha tabela apresentando por coluna e por linha. Voltando aqui no nosso construção de modelos, eu posso correlacionar. Deixa eu dar uma olhada aqui. O bebê tem interesse pelo que está à sua volta? Tá bom, esse é o item 11, tá? Vamos ver se tem algum outro item que refere-se a interesse. Não achei aqui. O bebê gosta de... Bom, o bebê gosta de brincadeiras de esconder? É um item, concorda? O item 7. E aqui a gente tem, o bebê tem interesse pelo que está à sua volta? É o item 11. Lembra que isso, quando a gente pensa em modelo de regressão, são regressores, beleza? Então, será que o item 7, o x7, o bebê gosta de brincadeiras, e o item 11, será que eles se correlacionam? Se você viu os outros vídeos, você sabe que eu estou querendo uma análise depois de precisão do meu instrumento. Se você não viu, fica a dica aí. Será que o x7 se correlaciona com o x11? Bom, vamos correlacionar esse negócio? Vou abrir aqui novamente o meu banco de dados, vou analisar, correlacionar, vou botar duas variáveis que eu tenho interesse, que é a variável 7 e a variável 11. Vou pedir para ele deixar se são correlações significantes ou significativas. Vou deixar a correlação linear de Pearson. Poderia trabalhar com a da Spearman também por conta dos rankings. Vou dar o OK. Será que... não foi um bom guess, né? Será que o item 7 e o item 11 se correlacionam? Ou seja, variável 7 e variável 11 se correlacionam? Lembrando, variável 7 está aqui, o bebê gosta de brincadeira, de esconde-esconde. E aqui o item 11, o bebê tem interesse pelo que está à sua volta.
Bom, nesse momento não se correlacionou. Isso faz parte, acontece, né? Voltando aqui, mas a gente pode fazer várias matrizes de correlação para saber quais são os itens que se correlacionam melhor. Lembrando que correlação é derivada da covariância, que é derivada da covariação, e isso nos dá uma matriz muito interessante de análise de dados. Essa é uma matriz de modelos explicativos. Eu estou explicando alguma coisa. No caso, eu estou explicando de uma maneira mais simples, ou seja, modelos correlacionais. Eu posso explicar também, como eu deixei aqui, ó, e eu já até fiz um. Esse aqui não, né? Esse aqui é da área de economia. Eu já até fiz um modelinho para o desenvolvimento infantil, que o desenvolvimento infantil é o somatório dos itens do meu teste mais o erro. Y é somatório de x e mais erro. Eu posso ter um modelo preditivo, um modelo de, vamos botar nessa palavra, né? Causa e efeito. Modelo preditivo, eu sempre vou ter um regressor para depois eu conseguir fazer um forecast, para conseguir fazer uma previsão. No caso, vamos ver, será que, vou aqui em analisar, a regressão está logo abaixo do correlacionar, será que, vou dar um guess aqui de novo, será que o somatório tem alguma coisa a ver com sexo? Será que o desenvolvimento infantil se atrapalha pelo sexo? Vamos ver. Qual que é o meu dependente aqui do negócio? É o somatório. Qual que é o meu independente aqui? É o sexo. Será que o somatório do resultado do desenvolvimento infantil tem algo a ver com sexo? Será que sexo causa somatório? Eu não sei. Será que x causa y? Vamos ver aqui. Clique em OK. Bom, só estou dando guess ruim, né? Olha, o nosso modelo ele tem como preditor o sexo, né? Que é aquilo que a gente colocou como variável independente. E variável dependente, o y, é o somatório. A gente tem sempre a soma do quadrado da regressão total, do resíduo e do erro. E a gente tem uma formulazinha para isso, eu devo ter explicado em outro vídeo, senão eu vou explicar. Mas o nosso r quadrado aqui foi uma coisa horrorosa, foi zero. Ou seja, parece que não tem relação nenhuma, né? Ou seja, o sexo não explica grande coisa nesse nosso instrumento aqui que visa avaliar o desenvolvimento infantil. O sexo não interfere no desenvolvimento da criança. Essa é mais ou menos a lógica que a gente quer saber. A correlação foi muito baixa, R quadrado muito baixo, R registrado baixíssimo. Esse modelo aqui nos dá o seguinte: Luiz, vá à praia. Você está perdendo seu tempo tentando explicar o desenvolvimento infantil dessa faixa etária pelo sexo. A gente vai ver que isso é uma meia-verdade. Como eu conheço esse instrumento, eu sei que lá para frente o sexo vai ter uma interferência brutal no desenvolvimento infantil. E já posso falar que as meninas desenvolvem mais rápido que os meninos a partir de uma certa idade. Com um aninho, é muito difícil você perceber isso. Mas agora pega uma criança com seus 5 anos e você vai ver que o sexo e o desenvolvimento infantil são super correlacionados. Inclusive, o sexo é um bom regressor para você avaliar o desenvolvimento infantil. Nesse momento, com 12 meses, não posso falar nada. Aqui a gente acabou de construir um modelo e somente para estimular a próxima aula, nós temos um universo de crianças de 12 meses em escolas públicas. Eu tenho uma amostra que é representativa, tem várias técnicas de amostragem estatística, nós utilizamos amostragem por cota, se não me engano, na época. Essa amostra é uma amostra representativa desse universo e a gente avaliou essa amostra com um instrumento, no caso com o ASCII. Essa amostra foi avaliada e chegou a um resultado. Esses resultados eu posso botar resultados a partir do sexo, a partir dos itens, a partir dos anos, mas esses resultados, você vai falar, professor, são todos relacionados aos resultados de uma amostra, não são relacionados ao resultado de um universo inteiro. Aí que está o bacana. Isso a gente chama-se de estatística indutiva ou inferencial. Do menor para o maior, né? Será que esses resultados pequenininhos podem falar alguma coisa dos resultados maiores da população geral? O exemplo mais simples de vocês perceberem como a estatística inferencial funciona acontece de 4 em 4 anos nas eleições presidenciais, onde a gente tem um Brasil com 200 milhões de pessoas e a gente pega 500
e consegue ter um bom preditor do resultado eleitoral. Bom, para que a gente entenda um pouco de inferência e estatística, a gente tem que saber que tem um cara que vai falar: qualquer parada que você faça, cara, é zero, não tem mudança nenhuma, tudo é nulo, que é o H0. E tem um cara que vai falar: não, pensa não, talvez as médias sejam diferentes. Então, se a gente colocasse como forma de pesquisa que H0, ou seja, o resultado de meninas e meninos são iguais. Eu não achei aqui o símbolozinho, mas pensa que é Mi1 e Mi2, tá? Mi1 e Mi2 são iguais, ou seja, não há diferença entre meninos e meninas no nosso teste. E o outro é, não, tem sim, H0 ou HA ou, vou botar aqui, ou H1. Ele sempre corrige, né? É uma coisa horrível. Ele não entende estatística, o Word. H0, ou H1, ou H0, ou HA. No H0 eu falo o seguinte: meninos e meninas têm resultados iguais, estatisticamente iguais. Na hipótese alternativa eu falo que os resultados de meninos e meninas são diferentes. Como é que eu faço para saber esse negócio? Aqui vai uma regrinha. Eu vou primeiro executar e depois explicar. No primeiro momento, o nosso SPSS, assim como outros pacotes estatísticos, nos deixa trabalhar com teste de hipóteses. No caso, eu quero saber se a média de meninos e a média de meninas em relação ao seu desenvolvimento são iguais. Então, eu vou comparar a média. Se eu fizer somente isso, eu já até fiz, né? Se eu fizer somente isso, eu sei que minha lista independente é o sexo e o score que o cara teve é o dependente. Clicando em OK, eu vou ter a média de meninos e a média de meninas. Eu já sei que são médias diferentes, repara só. Meninos, 24.91, meninas, 24.43. Bom, são diferentes, são matematicamente diferentes. Agora, será que essa diferença é significativa? Será que eu posso falar que realmente a média de meninos é maior ou menor que a de meninas? Vou fazer um teste de hipóteses. Eu não vou falar para vocês por que eu vou escolher esse teste que eu vou usar agora. Aos pouquinhos eu vou explicar um pouquinho sobre inferência estatística, principalmente em relação à sua teoria. Mas eu posso analisar e não mais comparar as médias somente, mas sim fazer um teste de students, um teste de students para esse meu resultado que eu já mostrei aqui. Bom, quem é o meu agrupamento? É o sexo. E lembra que eu defini o sexo como 1 masculino e 2 feminino? Refiz aqui, 1 masculino e 2 feminino. E a minha variável que eu quero saber, para ver se tem uma diferença, é o somatório. Vou deixar meu alfa em 0.05, não precisa se preocupar com isso. Clico em OK. Vou dar um duplo clique. Aparecer essa tabelona aqui, que você vai, às vezes a gente se confunde. Aqui todos nós temos a questão da homocedaticidade, que é o seguinte: será que as variâncias são iguais ou são diferentes? Eu vou partir do pressuposto que elas são iguais, tá? Eu vou partir da ideia que esse meu teste vai ser com variâncias iguais assumidas. Ele sabe disso porque ele fez um teste Levene para a igualdade de variâncias. E ele sabe, a partir desse valorzinho aqui do P, que realmente ele não tem outra, né? São iguais. Já vou explicar isso. Agora, no teste T, que está aqui do nosso lado direito, nós temos esses valores todos aqui. E lembra, pegando aqui no meu Word, será que os resultados de uma amostra podem ser relacionados aos resultados de uma população muito maior do que aquela amostra? Eu tenho aqui uma regrinha de p-valor. O primeiro passo é saber o seguinte: o alfa você delimita. Por exemplo, eu vou setar o alfa como 0.05. E sempre que eu tiver um p-valor menor do que o alfa, eu vou rejeitar H0. Essa é a ideia por detrás dos testes de hipóteses todos. Sempre que eu tiver um p-valor menor do que o alfa, eu vou rejeitar H0. Para por aí, volta ao SPSS. O meu p-valor foi 0.7. Voltando aqui para a nossa tabela de decisão, sempre que nós tivermos um p-valor, como aqui mostra, olha, está aqui do ladinho, pronto. Sempre que nós tivermos um p-valor
menor, a gente vai rejeitar H0, rejeitar essa nulidade aqui. No nosso caso, o p-valor é bem maior do que o alfa, que é 0,05. A gente não pode rejeitar H0. Quem tem razão é esse cara aqui, ó. Na verdade, isso tudo é uma função de regressão amostral e populacional. Essa consequência aqui a gente já sabia, mesmo que vocês não tenham percebido, quando a gente fez uma regressão utilizando como regressor o sexo. Lembra que eu falei que eu dei um guess ruim? Foi de propósito, né? Foi para mostrar que realmente não ia ter nenhuma diferença estatisticamente significativa. Aqui eu tenho alguns erros que eu posso cometer. Erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Eu posso tanto forçar a aceitação, a rejeição de H0, como posso forçar a não rejeição de H0. Eu estou falando de rejeito H0 e não rejeito H0 de propósito. Falar aceito H0 não é muito interessante, porque classicamente H0 é zero, mas repara só, não é somente zero em si. Aqui passa pelo zero. Você concorda que no intervalo inferior, no intervalo superior passa pelo zero? Mas pode ser que H0 seja zero, ou pode ser que seja 0,1, 0,2, 0,3. Eu vou aceitar essa confusão? Não. Eu vou ou rejeitar ou não rejeitar. Nesse momento, o nosso p-valor, que está aqui, foi, vou até anotar, 0,7, que é maior do que 0,05, não rejeito H0. Essa é a ideia por detrás do nosso teste de hipótese, que talvez você não entenda bem o que significa, mas nosso objetivo aqui eu acredito que foi bem cumprido, que foi mostrar as funções básicas do SPSS a partir de um roteiro acadêmico clássico no mundo inteiro para estatística descritiva. Eu botei um pouquinho também de estatística inferencial. Quando a gente pensa em estatística, não adianta somente trabalhar com isso daqui, ó. Vou dar um exemplo. Vou chegar e fazer isso. Ó. Bom, isso aqui é estatística, pessoal. Não adianta, isso confunde, isso atrapalha, essa série de números aqui não vai ajudar em nada. Mas quando a gente trabalha com isso daqui, a gente torna a vida mais real. Essa vida mais real significa que será que crianças, será que o desenvolvimento infantil está adequado ou não? Será que ele está caminhando de forma correta ou não? Será que tem alguma diferença entre o desenvolvimento infantil de homens e de meninos e meninas? Será que uma criança que estuda em uma escola particular, e eu apliquei esse instrumento, e apliquei esse instrumento numa criança parecidinha que estuda no colégio público, será que tem diferença no resultado? Será que o colégio faz diferença no desenvolvimento infantil? Sei lá, será que a alimentação faz diferença no desenvolvimento infantil? Eu não sei nesse momento, porque não foi nosso interesse saber se esse instrumento é preciso e válido. Eu não fiz nenhuma análise de confiabilidade, tampouco uma análise fatorial. Mas esse daqui é o pressuposto básico para o empoderamento social. Se a gente consegue ter um instrumento que mensura várias propriedades de objetos, a gente consegue, depois de algum tempo, propor coisas como realmente colégio atrapalha bastante o desenvolvimento infantil para bem, que bom, né? Vamos construir mais colégios. Ou uma alimentação adequada faz com que as crianças realmente se desenvolvam mais rápido. Ou é necessário que haja programas diferentes para meninos e meninas, tendo em vista que o desenvolvimento deles, não para 12 meses, a gente já viu que para 12 meses deu igualzinho, mas depois de algum tempo ele vai modificar. Então é necessário que haja programas específicos para meninos e meninas, porque o seu padrão de desenvolvimento segue outros pressupostos. Bom, isso é muito legal, né? Isso é estatística do dia a dia, do dia a dia. E quem faz isso é o psicólogo. A gente aprendeu então o Awesome, que é o Obtain, o Scrub, Explore, Model e Interpret. Em português eu batizei de cotada, que é a coleta, organização, tratamento, análise dos dados. Aqui eu botei todos esses passos todos, eu coloquei também um pequeno modelo de inferência estatística. E se vocês quiserem esse banco de dados, esse Word, esses insumos todos que eu estou utilizando para dar essas explicações, acesse o nosso site. Nosso site é o nnca.org, que é o Núcleo de Neuropsicologia Clínica Experimental, e ele reúne todos os laboratórios da PUC e as nossas pesquisas. Um forte abraço a todo mundo e tchau, tchau.